Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Arden Santana. E eu sou o Duda. E eu sou o Cacá. Olha, tem o Duda e o Cacá. A gente tem uma historinha pra contar pra você. Muito legal. Deixa eu contar pra vocês uma coisa. Você sabia que eu comecei a estudar inglês muito cedo? Nossa, eu falei, mas cedo quanto assim? Cedo quanto? Cedo de manhã? Não. Cedo, muito jovenzinho, Cacá, sabia? Eu tinha 8 para 9 anos. Aí eu assisti um filme. E aí eu vi que eles estavam falando uma língua estranha. E que língua era essa, Marinho? Era o inglês. Ah, era o inglês. Foi minha mãe que me falou, porque eu não sabia. Eu falei, mãe, o que eles estão falando? Por que eles estão falando assim estranho? E por que eles estavam falando assim estranho, Marinho? Porque, eu te conto, porque existem várias línguas diferentes. E a mais importante hoje no mundo é a língua inglesa. Uau! Não é legal? É muito legal! E aí eu tive essa curiosidade, falei, mãe, eu quero aprender essa língua. E ela achou estranho, falou assim, nossa, ele é tão novo. Vamos fazer o seguinte, eu vou te matricular numa escola de inglês. E eu fui fazer inglês muito jovem. E aí você entendeu o filme? Depois eu entendi, mas depois de estudar muito, viu, Duda? Não é fácil. Eu tinha muitas dúvidas, viu, Duda? Mas hoje eu já consigo assistir os filmes em inglês por causa desse curso, porque eu comecei a estudar muito cedo. E quando a gente começa a estudar muito cedo, a gente tem mais facilidade para entender. E qualquer criança pode aprender inglês? Qualquer criança pode aprender inglês. Qualquer criança pode, todo mundo pode aprender. Da mesma forma que a gente aprende o português, a nossa língua mãe, a gente também aprende o inglês. Que legal! Mas isso me ajudou muito, porque assim, eu comecei a estudar inglês muito cedo e depois acabaram acontecendo outras coisas que precisou do inglês. Foi necessário ter o inglês. E aí eu já tinha estudado, olha que legal, só para vocês terem uma ideia. Quando eu tinha uns 17, 18 anos, a empresa do meu pai faliu. Acabou. Acabou o dinheiro, não tinha. E eu tinha que trabalhar. E aí, como eu já tinha o inglês, tinha estudado antes, eu falei, vou começar a dar aula de inglês. E foi o que eu fiz. Aos 17 anos eu comecei a trabalhar como professor de inglês. Ah, que legal, falei. E aí você era tipo teacher? Eu era teacher, muito bem, eu era teacher. Eu adoro ser teacher. E eu gostei tanto disso que não deu um ano depois que eu comecei a dar aula de inglês, eu comecei a estudar espanhol. O filme que eu escolhi pra ver não tem português pra pôr, porque eu tentei outros filmes que tem português. Aí coloco lá português, aí eu entendo o filme. Mas aí tem um filme que não tem português, só tem as letrinhas, gente. Espanhol? Porque é importante a gente aprender outras línguas, entendeu? Eu fiz parte da primeira turma de espanhol de uma escola que se chama CEULEP. E aí, Duda, Cacá, eu adorei também estudar espanhol. E depois de 3 anos estudando espanhol, eu entrei como professor de espanhol também. E comecei a fazer aula de espanhol, dar aula de espanhol e dar classe de espanhol, e me encanta, eu gosto demais. Então esse lance de estudar línguas, quanto mais cedo, melhor. Quando a gente é criança, a gente começa a estudar, a gente aprende de uma forma mais fácil, de uma forma lúdica, de uma forma que é muito legal e que vai te facilitar a vida lá na frente. Às vezes você nem sabe o quanto, mas hoje em dia você vê, as séries são todas em inglês, os filmes são todos em inglês, tem muitos livros específicos de alguns assuntos em inglês. Então aprender inglês hoje é uma necessidade. Para que a gente consiga viver e ter um trabalho depois. Hoje já não é nem diferencial, já é uma necessidade, entendeu, Cacá? Entendi. E você dava aula pra criança mesmo, assim? Né? Dei aula para criança, dei aula para adulto, dei aula para executivo, ajudei a formatar livros. Depois eu gostei tanto disso que eu comecei a viajar o mundo como intérprete. Para vocês terem uma ideia do quanto isso foi... O que é um intérprete, Warley? Boa, é um tradutor. Então, A tradução é assim, ó. Quer ver, Duda? Fala alguma coisa em português mesmo. Oi, meu nome é Duda.
Kaká, em inglês o que ele falou é Hi, my name is Duda. Uau! Eu acabei de traduzir. E aí você faz, vamos supor que o Kaká fosse de uma outra nação, se ele fosse americano. Eu ia traduzir para ele, porque ele não fala português. Então é isso que é tradutor, isso que é intérprete. E eu trabalhei como intérprete viajando mais de 30 países. Olha que legal. E depois eu gostei tanto disso que eu acabei fazendo uma faculdade de letras tradutor e intérprete. Que legal! Me especializei nisso. Então não é só professor que você pode ser quando você aprende inglês, é isso? Não é só professor. Ótima pergunta. Você pode viajar e você se vira no outro país. Você pode conversar, ter amigos de outras nacionalidades. Você pode... E você sabe que o inglês você fala com o chinês, com pessoas que falam outras línguas também, como língua mãe, mas eles aprendem o inglês. Então é muito legal. É um código de comunicação. É muito legal, não é? É muito legal! É legal demais, mano. E tem países que tem como segunda língua a língua de inglês, é isso? Tem mesmo? países que tem como segunda língua a língua inglesa, tem países que tem como primeira língua, como é o Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, até a Inglaterra, olha que coisa. Olha! Que coisa. Ó, Kaká, Duda, quem aprende uma outra língua, aprende uma nova forma de pensar. Você adquire, porque uma língua não é só uma língua, mas uma cultura diferente. Vocês entenderam, gente? É uma cultura, são outros tipos de pensamento, uma nova forma de pensar. E aí você vai ficando mais inteligente quando você aprende uma outra língua. Você ficou mais inteligente, eu falei, que legal. Mas é porque você sabe pensar de dois jeitos diferentes? Exatamente, às vezes para resolver um problema você pensa de uma outra forma. E aí você vai se tornando consequentemente mais criativo. Olha que legal isso. É muito legal. Então você aprender isso já está mais do que provado. Você aprender novos idiomas te abre a mente. É isso. Gente, vocês entenderam isso? É muito legal, né? Vocês já pensaram nisso? Porque assim, aprender um outro idioma é você pensar de forma diferente. Você aprende uma nova cultura e isso é maravilhoso e importante. Sabe uma coisa que eu não falei? Quando eu dava aula, fazia uns 2 anos, eu fui convidado para ser coordenador pedagógico da escola que eu dava aula. E foi uma delícia, porque assim, o que é o coordenador? É o diretor da escola, que cuida da pedagogia, de como ensinar as crianças. E foi legal demais, eu adorei, foi um ótimo desafio que me fez muito feliz. E aí era você que dizia como ensinava as crianças? Era eu que me guiava pela pedagogia de como ensinar as crianças. Não é legal? Ah, muito legal! E as crianças aprenderam, hoje em dia, essas crianças já são adultas. Elas cresceram e hoje elas falam inglês e têm os seus empregos e a gente conversa nas redes sociais. Tem, por exemplo, eu gosto de ver os computadores, os celulares e o inglês vai me ajudar em alguma forma disso? O inglês ajuda você no computador, no celular, nas redes sociais, falar com estrangeiros, entender o que eles estão falando, entender os sistemas, ler livros, fazer tanta coisa, assistir filme, assistir série, assistir os vídeos. Assistir aos vídeos, assistir tudo. O que mais? Tudo isso, né? Você pode viajar. Conversar com o pessoal do videogame. Conversar com o pessoal do videogame, é verdade, Duda. Hoje em dia, tá vendo? Eu não tô muito antenado. Vocês que tem que me dizer isso, porque conversar com o pessoal do videogame é muito legal e é possível você jogar com pessoas de outro lugar. De todo lugar do mundo. Olha que legal. O inglês está em todo lugar, né? O inglês está em tudo. Tudo tem a ver com inglês, tudo tem a ver com uma língua estrangeira. E é muito importante, como a gente já falou aqui, né? De estudar essa língua. Ei, gente, tá passando ali o filme, mas o filme tá falando umas coisas que eu não tô entendendo. Aí tem umas letrinhas escritas embaixo e eu não sei o que tá acontecendo, gente. Eu não tô entendendo nada do que eles estão falando, acho que eu tô ficando louco. Até comigo, vocês sabiam que aconteceu isso? Por causa do inglês, eu fui convidado para fazer um filme em inglês. E foi aí que eu comecei minha carreira. Por causa desse filme que eu fiz em inglês, que me convidaram para uma peça de teatro. Por causa dessa peça de teatro que eu fiz em inglês, me chamaram para o CQC, porque o cara gostou, o diretor, e aí eu comecei a trabalhar no CQC. Então eu posso dizer que a minha carreira como ator e apresentador aconteceu
porque eu estudava inglês, porque eu falava inglês. Olha que coisa. A gente não imagina. Quer dizer então que eu aprendo inglês e aí eu começo a fazer minhas coisas e aí porque eu falo inglês eles me chamam pra fazer coisas que eles não chamariam se eu não fizesse inglês. É exatamente isso, Duda. Inclusive o show que a gente fez lá nos Estados Unidos, os shows, né, todos, a gente só fez porque a gente fala inglês. Já no Japão a gente fez em português mesmo, mas foi legal. Só que lá dentro do Japão a gente se virou em inglês. É verdade. É verdade. Não é? Então é muito importante, é muito legal. Então você que está assistindo a gente, siga a gente aqui. Cacá Caramelo. É esse menino aqui, ó, não é, Duda? Ele vai aprender. Mas ele vai aprender inglês? Vai aprender, não vai? Sim, eu vou. Você quer aprender? Com certeza. Então é isso. Cacá Caramelo. Duda, você me ajuda também? Eu vou tentar. Eu vou te colocar como assistente, tá bom? E aí você vai aprender inglês também. Ah, sim, porque eu também eu sei mais ou menos. Então segue a gente aqui, tá bom? Segue aqui a gente nas redes sociais, que a gente tem um projeto muito legal com um curso de inglês muito lúdico para que as crianças aprendam. Aí. Para que vocês aprendam. Então, gente, é o seguinte, siga a gente aqui nas redes sociais, porque agora começa, ó, o projeto Cacá Caramelo, não é isso, Cacá? Ah, isso mesmo. Pessoal, olha, dá um like aí, curte a gente e se inscreve aqui no canal. Também. E aí compartilha o vídeo E vamos aprender muito inglês, que é muito importante. É isso aí, até mais, gente. Que legal. Nossa, eu adorei. Vamos começar hoje já a estudar?